Você já pensou em criar modelos 3D? Eu já, há muito tempo, mas sempre pensei que não poderia criar porque eu não tenho um dom artístico, ou então por não saber muito sobre a área da modelagem 3D. Mas eu consegui criar alguns modelos básicos e decidi colocar aqui no YouTube, para quem sabe inspirar outras pessoas e falar um pouco sobre como foi esse processo para mim. Então, fica aqui comigo que eu vou mostrar alguns processos da criação de modelos 3D vistos por um completo iniciante, que sou eu, né? E conversar um pouco sobre tudo isso e mais um pouco. Direção, roda a vinheta. Bom, vamos lá. Antes de começar, é preciso entender que a modelagem pode ser um processo um pouco lento e necessita de algumas fases para poder fazer um modelo interessante. Nesse vídeo, eu vou explicar um pouco do básico para modelar, além de passar também minha experiência de como foi modelar cada objeto. A princípio, vou utilizar aqui com vocês a ferramenta Maya, mas lembrando que serve para outras ferramentas de modelagem também. E já vamos posicionar um cubo que é bem simples. Só basta clicar na figura do cubo na parte de cima onde tem Poly Model. Ao lado, nós vamos ver as propriedades do objeto que estamos selecionando. Ali em Inputs, vamos clicar embaixo no nome Polycube 1. Vão aparecer alguns modificadores que podemos alterar para mudar as divisões do nosso cubo. Essas divisões são como se fossem cortes em nosso objeto. Então, por exemplo, se eu aumento o número em width, que é a largura, é como se eu estivesse cortando uma banana que está sobre a mesa, em uma visão de topo do objeto. Já quando eu adiciono o número de height, eu corto o objeto em sua altura, como uma espada que ataca de forma a cortar a altura de um objeto. Por fim, se eu adiciono em depth, eu corto em sua profundidade, como se estivesse cortando um tablete de queijo em que a face do queijo está virada para mim, cortando as faces por trás da que eu estou observando. Então, em resumo, a modelagem é tudo uma questão de por onde eu estou observando. Depois de cortado, vou ter no objeto várias faces, arestas e vértices novos. Para quem não lembra, os vértices são cada ponto, as arestas são as linhas entre cada ponto desse e as faces são as divisões entre as arestas. Mover a face é diferente de mover uma aresta ou uma vértice, por exemplo. E você vai entender quando me vir fazendo os movimentos para modelar o objeto. Então, para começar a modelagem, com esse cubo, nós vamos fazer um objeto simples, que são aquelas caixas de madeira que aparecem em cenários de jogos ou até em outros designs. Mas lembrando que vou sempre focar em criar objetos para jogos, e por isso os objetos não precisarão ser tão complexos ou tão detalhados como se fosse um trabalho de arquiteto, principalmente se for para um jogo em que a visão do jogador fique longe do objeto que estamos criando. E sim, isso foi uma dica. Então vamos lá. Para começar, vamos pegar uma das faces do cubo e dar um extrude. Tá, mas o que é extrude? O extrude é um processo que mexe com a face, deixando ela com proporções menores ou maiores, permitindo que façamos entradas no objeto, que é justamente o que queremos fazer. Basta segurar o botão Shift e clicar com o botão direito do mouse na face selecionada. E quando aparecer as opções, clicar com o botão esquerdo do mouse em Extrude Face. Após isso, abrirá uma janela para configurar como queremos o nosso extrude. A princípio, vamos deixar a opção Offset como valor 0,07. Lembrando que é preciso colocar ponto no lugar da vírgula, 0,07, que é a forma americana de colocar nossa vírgula. Depois disso, você vai perceber que a face ficou menor e com uma sobra que não está selecionada. Então, nessa mesma face interna que já está selecionada, você vai dar outro extrude da mesma forma que fizemos o primeiro extrude. Porém, quando aparecer as opções do extrude, você vai colocar menos 0,07 na primeira opção, que é o thickness, para que essa face interna entre para dentro. Como você pode deduzir, o valor negativo vai fazer a face entrar e o valor positivo vai fazer a face ir mais para fora. Te aconselho a alterar os valores para ver o que acontece em cada opção do extrude, assim entenderá melhor o que ele faz. Depois que você entendeu como fazer isso em uma face, é só fazer em todas as outras. Você pode fazer desse mesmo jeito para todas as outras, de uma por uma, isso vai demorar. Ou pode simplesmente selecionar todas as faces e fazer o extrude em todas elas ao mesmo tempo. Lembrando somente de deixar a opção Keep Faces Together em Off
para separar cada face no primeiro extrude que você fizer. E depois de fazer o segundo extrude, estará pronto a caixa de madeira. Bem simples, fácil e prático de fazer, né? Com esses conceitos, já é possível criar muita coisa. Então, para os próximos objetos, eu vou tentar ser mais direto, já que mostrei o que seria o extrude, com exceção de conceitos diferentes do que vimos até agora. Ok, antes de criarmos o próximo objeto, podemos duplicar o objeto da caixa que criamos para futuramente adicionar esses objetos em uma cena no próprio Maya. Ah, e lembrando que esse é o meu primeiro vídeo sobre modelagem e também aqui do canal. Estou editando bastante vídeos novos sobre a área de jogos no geral. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal que já vai ajudar muito. E com isso vou entender que vocês querem mais vídeos nesse formato, beleza? Agora vou modelar um barril junto com vocês. Para começar, vamos precisar de um cilindro, já que é um formato parecido com um barril. Então é só ir lá em Polymodeling e clicar no objeto do cilindro. Eu não falei antes, mas é possível mover, rotacionar e mudar o tamanho de um objeto clicando nos quadrados à esquerda e embaixo das ferramentas de setas e pincel. Um atalho fácil para isso é apertar as teclas W para mover, E para rotacionar e a tecla R para dar escala, que seria mudar o tamanho do objeto. Antes da gente continuar a modelagem, quero passar para você que, embora a modelagem exija paciência em modelos mais complexos, eu aprendi a gostar de modelar. Como falei no início do vídeo, eu pensava que modelagem era para quem tinha o dom, que era algo muito complexo. Isso porque nos meus 15 anos eu estudei modelagem em um curso de design e foi simplesmente uma das piores experiências que eu tive. Não porque o curso era completamente ruim, mas porque o professor não explicava de uma forma que eu conseguia entender. Parecia tudo difícil demais. E para piorar, ele gastava tempo em todas as aulas bajulando os alunos que faziam bons modelos, enquanto os que não sabiam muito e estavam aprendendo, ele olhava torto e eu era um desses alunos. Pois é. Essa atitude não ajudava em nada no aprendizado, mas de certa forma foi melhor assim, porque eu me encontrei mesmo foi na área de criação de jogos. E agora, depois de um bom tempo, eu comecei com modelos básicos e fui avançando para modelos humanos. Logo, eu mostrarei aqui para vocês alguns desses modelos e o processo de criação em outros vídeos, para compartilhar esse aprendizado também com vocês. Mas adianto que ainda estou só no começo, fiz modelos mais complexos que ainda não são tão bonitinhos, mas sei que isso é um processo e que o próximo modelo que eu fizer sempre será melhor que o anterior. E por isso, convido vocês que querem entrar na modelagem ou que já estão iniciando na criação de algum modelo, se quiserem podem mandar fotos dos modelos criados, vou adorar ver a criação de cada um de vocês. Agora vamos voltar para a criação do barril. Ao apertar F8, dá para selecionar o objeto e com o cilindro selecionado, vamos aprender uma nova ferramenta, que é o Insert Edge Loop Tool. Para isso, segure o Shift e aperte no lado direito do mouse para surgir as opções. Aperte com o lado esquerdo do mouse para escolher a opção Insert Edge Loop Tool. Depois de escolhido, as linhas do objeto ficarão em azul. E se passar com o mouse por cima do objeto, entre algumas das linhas dele, irá aparecer uma linha tracejada. Se clicar com o lado esquerdo do mouse, essa linha virará uma divisão no nosso objeto. Isso é muito importante para adicionarmos divisões em um objeto complexo e de forma a escolher qual o local exato que a linha irá passar por todo o objeto. Então, como eu fiz, vamos colocar 6 linhas, 2 próximas na parte de cima, 2 na parte do meio e 2 na parte abaixo, como se fossem as partes de ferro do barril. Após isso, vamos selecionar com F11 as faces entre as linhas que criamos. Uma forma fácil de selecionar todas as faces em volta do objeto é clicar em uma face e na próxima face do lado da que selecionamos, damos duplo clique. Mas tem que ser cliques rápidos, hein? Dessa forma, o Maya seleciona todas as faces ao redor do objeto na direção da segunda face que você deu double click. Agora com elas selecionadas, vamos puxar um pouco para fora dando a escala com a tecla R, dando um aspecto mais gordinho ao objeto, como aquele barril do Chaves, lembra? Por último, fazemos o mesmo com as faces do meio. Selecionamos novamente e escalamos um pouco para ficar curvado de cima para baixo. Agora, para finalizar, vamos selecionar a parte de cima do barril. Como elas são triangulares, não conseguimos fazer aquela seleção com duplo clique. Então, podemos selecionar de um em um.
Ou então, podemos usar o pincel, que está abaixo da ferramenta de seleção com seta, e selecionar segurando o lado esquerdo do mouse e passando o mouse por cima. Dessa forma vai ser mais rápido. Só precisa ter cuidado para não selecionar alguma área que não queria. A dica é sempre verificar se não está pegando alguma face que não deve ser selecionada. Após selecionar a parte de cima, vamos fazer igual os extrudes que fizemos na caixa. Damos um extrude com offset para a face redonda ficar interna e depois damos outro extrude na parte interna com thickness negativo para entrar essa parte para dentro do objeto. Após isso feito, está pronto o nosso barril e podemos duplicar para criar uma cena junto com as caixas que criamos. Lembrando que os objetos criados podem ser moldados. Tem várias formas diferentes de se criar um barril ou detalhes para ele. Então, concluindo, tudo isso parece difícil, mas não é. Na verdade, é bem prático depois que sabemos o que cada ferramenta faz. É a mesma coisa de trocar um pneu de um carro ou de abrir uma garrafa de champanhe. Se a gente conhece a ferramenta que faz o serviço e aprende a usar, se torna algo intuitivo e fácil de fazer. No caso da modelagem, sabendo o que faz cada comando, você consegue fazer vários objetos. Tive que dividir esse conteúdo em 2 vídeos. Nesse vídeo, fizemos caixas e barril. E no próximo, vou mostrar como pode ser feito uma mesa, cadeiras e copo para compor uma taverna medieval. Então, até o próximo vídeo.